Ela é ex-aluna da Univap, jornalista, pós-graduada em jornalismo científico e coach profissional. E é sobre isso que ela vai falar hoje. Convido aqui a Areta Braga. Bom, boa noite, gente. Como a Alexandra falou, meu nome é Areta. Eu sou ex-aluna, ex-professora da casa, então, para mim, é uma alegria muito grande voltar aqui sempre que me convidam. Além de jornalista, especialista em jornalismo científico, eu sou diretora da Agência de Imprensa, que é uma empresa especializada em assessoria de imprensa, que é parte de um grupo de comunicação que a gente tem aqui na região, o Grupo Mestra, que talvez vocês já tenham ouvido falar. E eu sou coaching pelo IBC. Para a gente começar o nosso papo, eu queria explicar só um pouquinho para vocês o que é coaching. Porque hoje todo mundo fala assim, eu sou coach. Mas e aí, o que é um coach, o que faz? O coaching é um processo que visa utilizar técnicas e ferramentas para estimular o desenvolvimento e as habilidades de um profissional para que ele atinja os seus objetivos. Tá? Inclusive, eu queria agradecer a Paula e a professora Kátia pelo que eles falaram, que acabou que vocês deram inputs aí para o que eu trouxe hoje para a gente conversar. Principalmente quando a Paula falou um pouquinho sobre a questão da universidade, né? Se ela é um caminho ou se ela é um obstáculo para você. Quando a gente trabalha com coach, a gente trabalha muito com isso, com a questão do obstáculo. Por quê? O coach ele vai ajudar o seu coachee, que é o profissional, a pessoa que está passando pelo processo, a pular esses obstáculos, esses desafios e traçar um caminho rumo ao seu sucesso. E aí eu trouxe para vocês, para a gente conversar um pouquinho, então, a questão do plano de voo, né? O que um plano de voo de um avião tem a ver com uma rota, com uma carreira. Vocês estão começando uma universidade, alguns já estão na universidade, então, no mínimo, a gente pressupõe que vocês querem construir uma carreira. E todo mundo quer construir uma carreira de sucesso, tem objetivos e sonhos para concretizar. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como é que a gente pode traçar uma rota de sucesso, um plano de voo de sucesso para a nossa carreira. Pode passar? Né? Então, em coach, a gente trabalha muito com a questão de metáforas, né, analogias. Sendo jornalista, eu gosto disso um pouquinho mais, porque o jornalista é um contador de histórias. Né? Então, o que acontece com o plano de voo? O plano de voo ele é fundamental na aviação. É ele que estabelece tudo o que vai acontecer com uma aeronave, desde o ponto de partida dela até o ponto de chegada. Né? Pode passar, por favor? E, nesse plano de voo, tem uma série de informações que têm que estar contidas e que depois vocês vão entender que ela está muito relacionada à série de planejamentos que a gente faz para uma carreira, a série de coisas que a gente vai ter que trabalhar para desenvolver uma carreira de sucesso. O que é o primeiro ponto que tem que ter num plano de voo? Qual que é o aeródromo de decolagem e qual que é o destino? Eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu vou. Na carreira é exatamente assim. Vocês muito provavelmente já ouviram aquela frase, né, que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. No coaching, isso é uma premissa básica, no planejamento de carreira também. Vocês têm que ter um sonho, um objetivo, saber onde vocês querem chegar. Isso não quer dizer que depois vocês não podem mudar de opinião e tudo mais, mas planejem um destino, aonde eu quero estar. Muitas vezes a gente planeja um objetivo, um sonho, onde eu quero chegar, onde eu quero estar. Mas vem uma situação no meio do caminho, às vezes um desemprego ou uma outra oportunidade, e eu preciso desviar o meu plano por um momento. Se eu estiver focado, se eu sei onde eu quero chegar, esse desvio é temporário. Eu vou estacionar ali por um tempo, mas eu vou voltar. Quem não traça o seu plano se perde ao longo do caminho, se acomoda em qualquer ponto onde pousa. Então, é muito importante que vocês comecem a pensar nisso, a planejar quais são esses destinos que vocês vão tomar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho disso, inclusive depois, eu estou enrolando um pouco, porque eu não lembro todos os pontos do slide, tá? A gente vai conversar um pouquinho e eu vou trazer para vocês algumas ferramentas mesmo, de coaching, que a gente utiliza em sessão, que vocês podem aplicar em si mesmos para desenvolver esse plano de carreira. E parece cedo, às vezes, falar em plano de carreira no primeiro ano de faculdade. Mas já existem pesquisas que comprovam que as pessoas que têm objetivos claros, escrevem suas metas e as colocam no papel, conseguem atingir o resultado com muito mais eficiência. Em 1951, na Universidade de Yale, eles fizeram uma pesquisa, que agora eu vou falar para vocês lá na frente, que mostra isso. Vamos voltar aqui um pouquinho.
nessa rota, no plano de voo também, a gente tem todos os detalhes da rota que vai ser voada, né? Esses detalhes também vão estar no nosso planejamento de carreira. Aqui, os detalhes são as aerovias, os pontos geográficos, os auxílios de rádio. No nosso plano de carreira, o que vai ser? Vai ser como eu vou fazer para atingir os meus objetivos, metas claras, específicas, mensuráveis, tempo, né? Em quanto tempo eu vou fazer cada coisa. Então, a gente vai detalhar. Não adianta eu dizer assim, eu quero ser apresentadora do Jornal Nacional, e não traçar. Eu preciso colocar metas e objetivos, os pontos de parada antes de eu chegar nesse objetivo master, né? O tempo estimado em rota. Então, assim, eu não vou planejar hoje o que vai me acontecer amanhã. Eu vou me planejar o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uma coisa muito importante também, quando a gente fala de coaching, de planejamento de carreira. Não importa o passado. Eu não vou viver e ficar olhando para o passado. Não importa o que aconteceu com vocês até vocês chegarem aqui. O meu passado, eu apenas honro e respeito. O plano de carreira é daqui, do dia de hoje, para frente. E começando no dia de hoje. Dados de identificação do piloto em comando, né? O meu plano de carreira ele tem os meus dados de identificação, as minhas características, as minhas necessidades, os meus sonhos, não o sonho de nenhuma outra pessoa. O coach jamais vai definir e determinar para o seu coach, para o seu cliente, o que ele vai fazer. A gente vai orientar através de ferramentas e técnicas para que esse coach encontre o próprio caminho, a identificação dele. E o número de pessoas a bordo. Às vezes a gente fala assim, número de pessoas a bordo, que isso tem a ver com a minha carreira. Tudo. Vocês não vão desenvolver a carreira de vocês sozinhos. Vocês vão ter colegas de trabalho, vocês vão ter professores aqui na universidade, vocês têm família, muitos vão se casar, enfim. Todas essas pessoas, de alguma forma, vão acabar sendo envolvidas no plano de carreira de vocês em algum momento. Acabou que a pergunta era isso, né? O que todo esse plano de voo tem a ver? A gente já comentou um pouquinho, então vamos seguir aí com o plano de voo, né? Acho que agora está claro, né? Então, vamos pensar o seguinte, vamos começar a imaginar agora a própria carreira. Imagine como se fosse uma aeronave. Tá? Vocês são o piloto da aeronave, que é a carreira de vocês. Vocês hoje têm um plano de voo ou estão pilotando seu destino? Vocês sabem o que vocês querem com essa faculdade ou está todo mundo perdidinho aqui? Né? Se ainda não descobriu, está na hora de descobrir, gente. Tem 4 anos pela frente, para alguns cursos 5. São 5 anos preciosos da vida de vocês. O tempo depois não volta para a gente, então vocês vão ter que aproveitar. Pode ir? Então, e é melhor traçar o plano antes que o combustível acabe. Por quê? Em alguns momentos da vida, o combustível da gente acaba, né? A energia, a grana para pagar a faculdade, às vezes quem mora com o pai e com a mãe, a comodidade do lar do papai e da mamãe passa, né? Então, é melhor estabelecer esse plano e começar a evoluir antes que falte o combustível para ele. Né? E aí, falando um pouquinho da importância também de vocês focarem nisso e desenvolverem esse plano agora. Tá? Um estudo da The Economist mostrou que os 10 primeiros anos de carreira são essenciais para definir o futuro do profissional. Os jovens que têm um bom emprego, um estágio nesses primeiros anos aí de vida profissional, muito provavelmente vão ter muito mais sucesso, porque eles vão desenvolver algumas habilidades. A consciência, a pontualidade, o trabalho de equipe. Vocês precisam começar a botar a mão na massa. Tá? Seja em pesquisa, num labcom, seja num estágio, vocês têm que assumir as rédeas. Para mim, isso é muito claro e muito vívido. Eu não sou geração Y, eu estou uma geração antes, mas dos meus colegas de faculdade, nós éramos coisa de 40 alunos quando a gente se formou, nós começamos em 60 e terminamos em 40. Só estão na área, só estão seguindo uma carreira legal aqueles que fizeram estágio durante a faculdade, que começaram durante a faculdade. Os outros que ficaram esperando e ficaram vendo a banda passar, estão em outras áreas, foram fazer outra faculdade, abandonaram, não era aquilo. Só que, assim, 4 anos de faculdade para depois abandonar é um preço meio alto, né? Tanto de tempo quanto financeiro. Né? Para vocês terem uma ideia dessa pesquisa, o que aconteceu? Eles descobriram que alguém que fica 6 meses desempregado aos 22 anos de idade
vai ganhar 8% menos quando chegar aos 23. Então, inclusive, não começar a trabalhar cedo, não desenvolver as habilidades, não pensar em carreira, afeta as finanças de vocês estatisticamente com pesquisa científica. Tá? Não é achismo. Pode passar? E aí, voltando naquele estudo que eu estava falando, um outro motivo para estimular vocês a pensarem com carinho no plano de carreira de vocês. Um estudo da Universidade de Yale, de 1953, destacou claramente qual é a importância de se ter metas claras, objetivos claros e colocá-los no papel. Pode passar? Eles pegaram um grupo de alunos graduados e entrevistaram. 3% desses alunos apenas tinham anotadas e planejadas claramente as suas metas e objetivos. 20 anos mais tarde, ou seja, em 1973, eles voltaram e entrevistaram os mesmos alunos, todos aqueles que participaram do grupo do estudo. E o que eles descobriram? Os salários dos 3% que tinham as metas 20 anos atrás somavam mais do que os salários dos 97% que tinham suas metas anotadas. E eu posso testificar esse tipo de estudo aqui com um exemplo muito simples. Eu comecei o projeto, a questão da formação do coaching, na minha vida, em 2014, e eu passei por um processo de coaching para definir se era isso que eu queria mesmo. Desse processo, eu cheguei à conclusão que eu queria, sim, estudar coaching, inclusive porque ia me ajudar enquanto líder na agência, para eu me tornar uma líder coach, para eu poder desenvolver melhor os profissionais que estavam trabalhando comigo. E poderia ser uma outra carreira para mim, uma vez que eu gosto de aula, eu gosto de gente, de aluno, eu gosto de me relacionar. E quando eu fiz esse processo de coaching, onde eu era coach, eu era a profissional que estava sendo desenvolvida ali, eu tracei um planejamento com metas. E uma das metas que eu tinha colocado era concluir a formação, uma certificação internacional em coaching até o final de 2015. Aliás, no primeiro momento, eu coloquei no primeiro semestre de 2015. Aí vieram as questões que estavam aí na minha rota, os imprevistos, isso, aquilo. E o que aconteceu? Eu tive que reajustar a minha rota. Eu atingi algumas outras metas que eu tinha colocado, alguns outros objetivos, e a formação de coaching não aconteceu no primeiro semestre. Para minha surpresa, porque chegou a ser uma surpresa, eu estava trabalhando para aquilo, mas aconteceu de uma forma tão rápida e tão interessante, eu consegui concluir essa formação que eu queria com certificação internacional no dia 12 de dezembro do ano passado. Ou seja, ainda dentro da minha meta de 2015. Então, funciona. E algumas das ferramentas que eu usei para fazer esse meu planejamento são as ferramentas que eu vou mostrar para vocês hoje. Pode seguir? E, além dos salários muito mais altos, né, que esses 3% obtiveram, teve uma outra questão. Eles também tinham um sentimento de felicidade muito superior aos outros 97%. Ah, é porque eles ganhavam mais? Não necessariamente. O ser humano ele é guiado por motivações, por autorrealização, e a sensação de você ter um objetivo realizado proporciona uma felicidade muito grande. Tem um outro estudo de uma linha de psicologia que a gente chama de psicologia positiva, que ela é focada em trabalhar a mente para reagir positivamente às circunstâncias do dia a dia, que diz que apenas 5% da felicidade de um ser humano é determinada pelas coisas que acontecem com ele. E os outros 95% são determinados por quê? Pela forma com que você reage às circunstâncias da vida. Exemplo, fui demitido. A gente muitas vezes, a gente não escolhe ser demitido, exceto quando a gente está indo para um outro lugar, vai lá e pede demissão, quer mudar de carreira, enfim. Fui demitido, está nos 5%, né, das coisas que podem afetar negativamente minha felicidade ou positivamente. Se eu vou para casa, vou sentar e vou chorar, ou se eu vou ativar o meu networking, organizar meu currículo, fazer um curso de qualificação, levantar cedo e bater de porta em porta, está nos meus 95%. A diferença é o que eu decido fazer com aquilo que me aconteceu. Tá? Então, o que é esse plano de voo pessoal e profissional? O que isso tem a ver, voltando lá na nossa rota, no nosso plano de voo? Ele é um processo de reflexão. Não existe fórmulas mágicas, e é um processo de reflexão individual. Eu e nem ninguém pode dizer para vocês o que é uma carreira de sucesso. Primeira coisa, vocês têm que definir para vocês o que é sucesso. Para algumas pessoas, sucesso vai ser ganhar muito dinheiro. Para outras, vai ser ter mais tempo livre para estar com a família.
Para outros vai ser viajar todo ano, para outro é trocar o carro todo ano, enfim, já começa por aí. A individuação já começa nesse ponto. Vocês têm que ter uma ênfase na visão de médio e longo prazo, né? Eu não vou ter resultado amanhã. Eu vou projetar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos da minha vida, né? E eu começo a trabalhar hoje. Ou seja, meu plano ele orienta as minhas ações. Ele está no curto prazo. Eu começo o trabalho hoje, agora. Mas os meus resultados, as minhas vitórias, médio e longo prazo. E a ênfase vai estar sempre nos meus pontos fortes. A gente tem uma mania de dizer assim, esses são os meus pontos fracos, os meus pontos a desenvolver. Muitas vezes a gente não tem que necessariamente desenvolver os nossos pontos fracos. A gente vai ter que desenvolvê-los até um ponto que eles fiquem mais ou menos ali o suficiente para aquilo que a gente precisa. Agora, as minhas habilidades naturais, os meus pontos fortes, esse eu tenho que agarrar e é aí que eu vou trabalhar, é aí que eu vou desenvolver. Até porque vai me exigir um esforço muito menor, e como isso vai me exigir um esforço muito menor, dificilmente eu vou me desmotivar. Eu vou começar a ter resultados, e esses resultados vão me motivar a continuar caminhando. Quando a gente começa a cair muito, a gente acaba desistindo. Então, é importante armar estratégias também para que eu consiga evoluir e me motivar para continuar crescendo. E aí, vamos lá construir um plano? Muito provavelmente, vocês não vão estar com papel, aqui hoje está escuro, não precisa se preocupar, de repente, em fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui para vocês, depois eu disponibilizo na web e coloco lá no meu Facebook, no final eu deixo o contato dessa palestra, aí vocês pegam para usar as ferramentas. O mais importante é entender como funciona. Fazer, depois vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, vamos pensar primeiro na questão de visão de futuro. Vamos estabelecer aí qual que é a minha meta, qual que é o meu sonho. Vocês têm que se responder algumas perguntas essenciais. Como é que eu me vejo nos próximos 3 a 5 anos? Não queira começar com como é que vocês vão se ver daqui a 20 anos. É muito longe, tem muita coisa. E vocês vão mudar muito nesse caminho. Então, começa 3, 5, e esse plano você vai revisando ao longo da sua vida. O que eu estarei fazendo? Né? O que eu almejo fazer? O que é meu sonho, meu desejo? Aquilo que meus olhos brilham quando eu vejo. Né? Quem eu poderia me tornar? Eu poderia me tornar o melhor assessor de imprensa do estado de São Paulo. Estou defendendo meu peixe. Eu poderia me tornar o melhor pesquisador do Labicom e estar indo para um mestrado assim que eu terminar a faculdade. Eu poderia me tornar o editor-chefe de um jornal. Enfim, você que vai dizer o que você quer se tornar. Ou eu quero me tornar... Tem aluno de administração aqui? Não? Poderia ser o administrador de uma grande empresa. Enfim, o que eu quero? E quais são as possibilidades? Além disso, o que mais? O que mais eu posso ser? O que mais eu posso fazer? O que mais? O que mais é uma pergunta muito valiosa, que a gente não explora. Tem até uma ferramenta que muitas empresas, companhias usam, que eles falam que é os 5 porquês. Que para toda situação você tem que responder 5 vezes o porquê. Por que eu quero ser jornalista? Porque eu gosto de escrever. Por quê? Porque eu sou da área de humanas. E assim você vai até chegar na causa raiz. Então, o que mais? Quais são as minhas possibilidades? Pode passar, por favor? Depois que você responde essas perguntas para si, muito provavelmente você já vai ter um direcionamento de qual é o seu ponto de chegada, qual é o aeroporto onde você quer pousar aí a sua aeronave, a sua carreira. Aí você vai aplicar outras ferramentas que vão te ajudar a esmiuçar esse plano. Não ficar só no campo das ideias. Tornar isso em ações práticas que vocês podem começar a partir do dia de hoje. Tá? A primeira ferramenta chama campo de forças. E ela é muito simples, mas muito poderosa. Foi uma das ferramentas que eu fiz que me ajudou a atingir o objetivo de terminar minha formação em coaching. O que eu vou colocar nesse campo de forças? É literalmente pegar uma folha de sulfite e pensar, em função daquilo que eu me proponho a fazer, desse objetivo que eu tenho, desse lugar onde eu quero chegar, quais são os impulsores, os fatores que vão me facilitar atingir esse objetivo? No meu caso, eu quero fazer a formação de coaching. Quais que eram os meus impulsores? Existia uma formação em São Paulo, depois acabou tendo uma aqui em São José dos Campos. Eu tinha
muita vontade, gostava de trabalhar com pessoas, eu já trabalhava desenvolvendo pessoas, eu podia ler alguns livros. E o que seriam meus restritores? Quais são os fatores que podem dificultar ou impedir o atingimento desse meu objetivo? Financeiro, que as formações são relativamente caras, a falta de tempo de me dedicar a essa formação, a esse estudo, até por conta do trabalho, da agência, eram os dois principais. Pensando nisso e olhando para a minha visão de futuro, aí a gente vai para uma outra ferramenta que continua o trabalho dessa aqui, que é o plano de desenvolvimento. Eu olho para os meus restritores e olho para os meus impulsores, e aí eu vou dizer o seguinte: o que eu me proponho a fazer nos próximos 1, 3 anos? No meu caso, como eu tinha colocado um objetivo, que eu queria ter a formação em 2015, eu fui bem mais arrojada nesse prazo aí. Eu comecei com o que eu pretendia fazer em 1 mês, 2 meses, tanto que uma das ações realmente foi fazer o planejamento financeiro para eu poder pagar pela formação. Tá? Então, o que eu me proponho a fazer? No que diz respeito ao meu aperfeiçoamento. Eu lembro que, enquanto eu não fazia formação, eu coloquei lá que nos últimos 6 meses de 2014, eu teria que ler 3 livros sobre coaching e planejamento de carreira. Né? Potencializar os meus impulsores. Eu tive que cortar. Então, o que eu vou fazer para potencializar o meu impulsor? Eu vou cortar algumas coisas que, de repente, eu podia deixar de lado. Vou deixar de ler novela, porque eu reclamo que eu não tenho tempo, então eu não vou ver novela mais, e no horário da novela eu vou ler meu livro. A vida é feita de escolhas. Não que você tenha que cortar todos os seus momentos de lazer e toda a sua diversão, pelo amor de Deus, não é isso. Até porque isso também não tem quem aguente por muito tempo. Mas é ver o que dá para adaptar, o que eu realmente posso deixar de lado e o que realmente é importante para mim e eu quero manter na minha vida. E como é que eu vou diminuir ou eliminar o impacto dos restritores? No meu caso, um restritor poderia ser a falta de dinheiro. Fazendo meu planejamento financeiro. O outro restritor era o tempo. Também estava nessa coisa aí de, não vou mais assistir a novela, Outra medida que eu tomei que foi super engraçado, virou motivo de piada algumas vezes. Toda vez que eu ia a algum médico, em algum lugar que eu ia ficar na sala de espera, eu levava o livro embaixo do braço. Porque aí eu não tinha a sensação que eu estava perdendo tempo e não me irritava de esperar. Eu otimizava o tempo lendo e estudando. Não me incomodo, não me atrapalha barulho, então, para mim, era super tranquilo. Então, cada um vai ter que achar o seu próprio método, o seu próprio jeito de fazer esse plano de desenvolvimento. E aí, depois que você listou essas 2 etapas, você parte para um plano de ação mesmo. O que eu vou fazer? Só que o plano de ação exige alguns cuidados bem específicos. Tá? Esses objetivos que eu vou ter no meu plano de ação, as ações que eu vou tomar, elas têm que ser o que a gente chama de SMART, que é uma metodologia que também algumas empresas usam. O que é o SMART? É uma sigla em inglês, mas quer dizer, ele é específico, ele é mensurável, ele é alcançável. Não adianta eu dizer assim, vou ganhar na Mega Sena. Isso não é plano de ação, porque isso não está no seu controle. As ações têm que estar no seu controle. Pode ser alcançável ou não, então não é SMART. Ele é relevante, então não adianta você tomar medidas para se enganar, você só está atrapalhando o seu desenvolvimento. E ele tem um tempo determinado, como eu falei para vocês, eu tinha colocado 2015 para a formação. A princípio era o 1º semestre, depois eu fiz uma reavaliação de tudo que eu estava fazendo, e eu vi que não ia dar no 1º semestre, acabou acontecendo no 2º. Né? Dentro desses objetivos, então, você começa a colocar, voltando no meu exemplo específico, ler 3 livros, é mensurável, eu sei, são 3, é número. Era alcançável, eu sabia que eu conseguiria organizar meu tempo para aquilo. Era relevante porque, para ser coach, você precisa adquirir uma bagagem aí, da área, fora a sua experiência de vida. E tinha um tempo definido, era até o final de 2014. Então, tudo vocês têm que fazer desse jeito. E aí, que ações serão necessárias para alcançar esses objetivos? Uma coisa que ajuda muito também a gente a evoluir no plano de ação é pegar alguém que vocês confiem muito, que vocês gostem. Pai, mãe, esposa, namorado, enfim, mas alguém que seja parceiro e compartilhar o plano de ação com essa pessoa. Mas para quê? Para ela rir de mim? Não. Tem que ser uma pessoa confiável, com quem você gosta de partilhar. Por quê? Para você se comprometer. Às vezes a gente tende a dar umas ludibriadas, umas enroladas em si mesmo. Essa pessoa tem que ser alguém que vai te ajudar a executar esse seu plano, que vai te cobrar, olha, você colocou aqui,
mas você está fazendo, não está? O que você pode fazer para voltar para a rota? Então, é muito legal ter um parceiro, alguém que possa ajudar nesse acompanhamento. Nossa, Areta, está complicado esse negócio. Muitos passos, muitas fases. Tem alguma alternativa mais simples que eu possa fazer? Tem. É uma Dream List. Talvez vocês já tenham visto, elas são muito tradicionais no final do ano. A gente faz aquelas listas maravilhosas que eu vou perder 20 quilos, vou comprar o carro importado, não vou estourar meu cartão de crédito e no final de janeiro a gente já esqueceu tudo. Mas a Dream List ela não deveria ser assim. Ela pode ser, sim, uma base de um plano de ação e de um plano de carreira, desde que você tenha esse comprometimento, que você busque parceiros e que você se mantenha focado. Vamos fazer um exemplo de Dream List. Você vai pegar os seus sonhos, desejos, metas, objetivos e planos e colocar num papel. Nesse exemplo aqui a gente tem comprar um carro novo, fazer faculdade, pós-graduação, comprar uma casa e viajar para o exterior. Na Dream List, você pode colocar quantos sonhos você quiser, mas depois você vai ter que esmiuçar isso um pouquinho também. Pode passar? Aí, o que você vai fazer? Depois que você listou ali seus sonhos, seus objetivos, você vai dividi-los em categorias. Tá? As categorias vão ser pessoal, profissional, relacionamentos ou qualidade de vida. Subcategorias: saúde, intelectual, emocional, finanças, contribuição, realização, família, amor, social, lazer, espiritual. Nossa, mas tudo isso? Gente, é muito importante pensar o seguinte, o ser humano é um ser integral. A gente tem várias facetas da nossa vida. E se uma delas estiver desequilibrada e ficar relegada por muito tempo ao segundo, terceiro plano, em algum momento aquilo vai te causar um problema. Uma outra ferramenta que a gente usa em coaching, que é muito legal para ver isso, chama a roda da vida. Isso dá até para vocês testarem em casa, também brincar. A roda da vida nada mais é do que um círculo, onde a gente coloca graus de 1 a 10, do meio do círculo para a borda do círculo, e aí você divide ele em fatias, como se fosse uma pizza, e coloca essas áreas aqui, dentro da sua pizza, né? O intelectual, o emocional, as finanças, a contribuição, que é a contribuição social mesmo, a realização, família, amor, social, lazer e espiritual. E aí você começa a olhar para essa roda e dá notas para cada uma dessas fatias, de 1 a 10. No final, qual é o objetivo? Não vale roubar se alguém for fazer, tá? Vocês estão roubando a você mesmo, enganando vocês mesmos se vocês enganarem. Qual que é o objetivo? Quando eu terminar de dar as notas ali, e você vai pintando a roda. Quando eu terminar de dar nota e ir pintando essa minha roda, eu deveria ter um novo círculo dentro dela. O que acontece? O meu intelectual está 8, o meu emocional também deveria estar 8, e assim por diante. Ou não ter discrepâncias muito grandes. Se eu tenho uma discrepância muito grande, tipo, eu tenho um aqui embaixo e o outro com 10 lá em cima, logo entendo o seguinte, está na hora de eu dar atenção para essa área da minha vida onde eu dei nota 1. Eu estou deixando isso aqui ruir. Então, é uma ferramenta super legal, simples de fazer. E é a autoanálise. Para você ser bem-sucedido, você precisa o tempo todo estar se olhando. O maior motivo de fracasso das pessoas é não se autoconhecer. Voltando aqui para a gente terminar a Dream List. Prazos. Estipule prazos nas suas metas. Curto prazo, que é de 1 a 3 anos. O médio prazo, de 3 a 5 anos. E o longo prazo, de 5 a 20 anos. Pode passar? Como é que isso ficaria? Aquela Dream List que a gente estava falando lá no começo. Comprar um carro novo. É uma categoria pessoal, familiar, de curto prazo. Mas, espera aí, comprar carro é para a família? Familiar? Sim, é um carro para o uso da família. É pessoal porque é o meu desejo. Curto prazo porque eu entendo que isso para mim é prioridade agora. Fazer uma faculdade é uma pós-graduação, doutoramento. Profissional, intelectual, curto prazo. Comprar uma casa, qualidade de vida, porque eu vou ter um espaço meu, vou viver melhor. Familiar, porque também envolve a minha família, o meu núcleo familiar. Médio prazo, ninguém junta dinheiro para comprar uma casa do dia para a noite, a menos que você ganhe na Mega Sena, como a gente já definiu que isso é difícil, complica. Viajar para o exterior, pessoal, realização e curto prazo. Feito isso, vocês podem usar uma planilha de Excel ou um Word, passa, por favor, e construir mesmo
essa listinha, categorizadinho. Para que isso? Essa listinha tem que ser colado na porta do guarda-roupa de vocês, andar na bolsa, cola na capa do caderno, enfim, em algum lugar que você tenha contato com ela. Por quê? Para você não se perder dos seus objetivos. A gente só atinge meta se a gente tiver alguns objetivos muito claros na vida, né? Então, eu preciso lembrar qual é o meu objetivo para quando eu tomar minhas decisões, eu escolher as minhas ações, eu pensar se isso está me levando rumo ao meu objetivo ou está me desviando do meu objetivo. Se está me desviando, eu tenho que corrigir a rota ou esse objetivo não é tão importante assim para mim, de repente eu preciso ter um novo objetivo. Então, é muito importante pensar nisso. O que eu quero para mim? Qual é o meu novo objetivo? Né? Qual é o meu sonho, o meu projeto de vida, onde eu quero estar? E aí, para a gente refletir um pouquinho, uma outra ferramenta que é muito poderosa do coaching, que a gente usa bastante, a gente chama de cine coaching, que é assistir alguns filmes. Não dá para a gente assistir um filme inteiro, mas eu trouxe aqui um trailer de um filme que ainda está em cartaz nos cinemas. Super recomendo, apesar de ser uma história de ficção, que é o Creed. Ele é uma verdadeira aula de coaching e tem algumas frases, algumas questões ali que vocês têm que memorizar e levar para a vida. Solta para mim, por favor. You're not built for this. These boys come in here, they gotta fight for life. People die in the ring. Your daddy died in the ring. I don't know him. Ain't got nothing to do with me. I've been fighting my whole life. It's not a choice for me. Every punch I ever thrown's been on my own. Nobody showed me how to do this. I'm ready. Sick eyes from the nose pressure. Release slip zip ties on the protesters. The 6 wives in the fry of a mold weather. Better caviar bar out in Odessa. Dirty needles breaking all the old records. 100 hoes, one shovel and some old treasure. Old Zeke used teeth as a gold tester. Finger rolls, finger waves, content from the old numbers. This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo. Behind closed doors. Is that true? How do you know all this? I'm his son. And wear gloves for the reason why I gave time. Scared thugs going crazy in the cage box. Looking at the world through the TV, a day room, rapping over beats. They made electric chairs for us down day. Last meals, no appeals for them to try and stay on death row like Suge in a late pot. Maybe he could dig a tunnel by the A-block. A great fighter once said, it ain't about how hard you can hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. See this guy here? That's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Now show me something. Ok, agora vocês devem estar me perguntando, o que um lutador e uma história de ficção tem a ver com a minha carreira? Tudo. Essa última frase desse trailer, para mim, é muito forte. Quem é o maior adversário que você tem na sua vida? O maior adversário que você tem na sua vida não é o concorrente de uma vaga que é mais qualificado que você, não é o dinheiro que você tem na carteira ou a falta dele. É você mesmo, quando você diz, eu não posso, eu não consigo. Tá? A vida não é sobre o quanto você pode bater, mas sobre o quanto você aguenta apanhar e continuar de pé. Vocês vão apanhar da vida, é inevitável, mas vocês têm o poder de persistir, continuar de pé e seguir, e planejar seus objetivos e conseguir.
E um outro ponto que, assim, para mim é muito forte, é muito marcante, quando ele diz assim: eu lutei a minha vida inteira. Vocês vão lutar a vida inteira, mas vocês podem, sim, ser vencedores e campeões. Nas últimas 2 semanas, eu vi 2 histórias, uma delas aqui da região e uma de fora, que me chamaram muita atenção sobre isso. Sobre a questão de você bater, apanhar, continuar de pé, seguir, e que o seu maior obstáculo é você mesmo. Não sei se vocês viram aqui na mídia da região uma garota aqui de Pinda que acabou de entrar numa universidade renomadíssima nos Estados Unidos. Se vocês forem ver a história dessa garota, gente, ela não é de família rica. Ela estudou a vida inteira em bons colégios por meio de bolsas de estudos. E essa menina, intuitivamente, de uma forma fantástica, estabeleceu um plano de carreira para atingir o objetivo dela de estudar numa escola americana. Ela participou e venceu uma série de Olimpíadas de matemática, de física. Ela ganhou bolsa num colégio, acho que em Recife, que é extremamente renomado nessa área científica. Saiu da casa dos pais na adolescência, foi morar num pensionato estudantil para poder estudar nesse colégio. Ela entrava nesse colégio às 7 da manhã e saía às 10 da noite, só tirava notas altas, e com isso ela entrou em uma universidade americana, e, se não me engano, tem mais outras 3 ou 4 universidades que ela está esperando resposta. O que ela tem de diferente da gente? Nada. Ela só teve objetivos, traçou um plano e executou as ações dela. Qualquer um de nós tem habilidade. Nós somos feitos da mesma matéria, né? Agora, algumas pessoas desenvolvem as suas habilidades, decidem caminhar. Outras decidem desistir no meio do caminho. E ontem eu vi uma outra matéria de um rapaz de Pernambuco, que os pais são lavradores, não terminaram nem o ensino fundamental. Ele levantava às 5h30 da manhã para ajudar o pai a tirar leite, e ele passou, não sei se primeiro ou terceiro lugar, na Universidade Federal da Paraíba, só no curso de medicina. E o que esse menino fez também? Estabeleceu um plano, metas, se dedicou e estudou. Nenhum dos dois é um gênio, é algo inatingível. Eles são pessoas dedicadas, focadas, e que cada um de nós pode ser. Então, é uma escolha, está na vida de cada um. E aí? Quem é o maior oponente que vocês têm? E o que vocês estão dispostos a fazer? Lutar, ou vocês vão cair e ficar lá na lona, no ringue? E, para quem gosta de cinema, de filme, além de assistir esse Creed, Netflix, hoje quase todo mundo tem, eu super recomendo que vocês assistam também o filme Mãos Talentosas. É a história do Ben Carson, que é um neurocirurgião pediátrico, que ele tinha tudo para dar errado. Ele era negro, pobre, sofria bullying, filho de mãe separada e analfabeta. Ele é um dos neurocirurgiões mais importantes do mundo. Ele desenvolveu uma técnica para separar gêmeos siameses que nascem ligados pelo crânio, e era um dos candidatos que estava concorrendo agora nas prévias para a presidência dos Estados Unidos. O filme é a história real dele. E qual foi a grande diferença dele? Ele teve uma mãe que foi coach, que o estimulou, e ele agarrou as oportunidades. Essa mãe, analfabeta, ela incentivou os filhos a estudarem, ela montou um plano de ação da cabeça dela, e observando algumas pessoas bem-sucedidas, e levou esses filhos a executarem o plano de ação. Ela tinha 2 filhos, um deles é engenheiro e um é neurocirurgião. É uma história real. E aí, o que dá para aprender com isso? Todos temos capacidade e todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. É só a gente estar disposto a ouvir. Todo mundo vai trazer algo de bom para a sua vida. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Aqui estão os meus contatos, se alguém quiser anotar, quiser depois trocar uma ideia. Depois eu vou subir essa palestra para alguma plataforma, e eu posto lá no Facebook, se vocês quiserem baixar para pegar as informações e fazer o plano. Eu recomendo, eu já testei e funciona, que é um outro princípio do coach. A gente só pode aplicar e divulgar uma ferramenta que a gente já testou em si mesmo, já fez para ver como funciona. Então, essas eu trouxe porque realmente eu fiz e eu sei que dá certo. Muito obrigada pela paciência, pelo tempo de vocês. Eu espero que possa contribuir com vocês de alguma forma.